Google Ads ou Meta Ads? Provavelmente seu questionamento agora é esse. Qual que você deve investir para a sua imobiliária? E hoje, dentro desse vídeo, eu vou te apresentar qual que você deve investir, qual que é o momento certo para você investir em cada um deles e qual que deve ser a sua expectativa em cima disso também. Vamos embora? Muito prazer, meu nome é João Marcos, eu faço parte da empresa Dominus, uma assessoria de marketing imobiliário e além disso daí, nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um pouco mais sobre o nosso entendimento sobre Google Ads e Meta Ads para as imobiliárias. Então vamos lá. O que hoje eu preciso trazer para vocês? Primeiramente é o seguinte questionamento: qual plataforma eu devo anunciar? E eu já vou trazer um contraponto. Na verdade, você não deve perguntar qual que é a plataforma que você deve investir, mas você deve fazer a seguinte pergunta para o seu próprio negócio: quando que eu devo investir? Porque quando você olha essas duas plataformas, você olha o Google Ads e você olha o Meta Ads, você tem duas plataformas que, de certa forma, elas são muito distintas uma da outra. Então, dentro do Google Ads, você vai estar trabalhando com o canal de intenção e dentro do Meta Ads, você vai estar trabalhando com o canal de atenção. Eu sei que isso já é uma frase que está, assim, muito conhecida dentro da internet, mas eu vou destrinchar ela um pouquinho mais aqui para vocês e eu vou explicar um pouco melhor qual que realmente é o momento que você deve utilizar um e qual que é o momento que você deve utilizar outro. Então, por burocracias, vamos seguir aqui somente essa seguinte ideia. O Google Ads ele é um canal de intenção e na maioria dos casos você vai trabalhar com ele sobre uma demanda, principalmente quando você vai estar trabalhando com pesquisas, campanhas de pesquisa. Então, você não vai colocar, por exemplo, eu quero anunciar apartamento 3 quartos em Itaperuna. Vou colocar aqui uma cidade vizinha nossa, porque a nossa cidade aqui ela tem 14 mil habitantes, é uma cidade muito pequena, nem imobiliária a gente tem. E pelo menos se tiver, ela nunca saiu e ninguém conhece ela, porque imobiliária a gente não tem na nossa região de tão pequena que é a nossa cidade. A maioria dos negócios acontecem boca a boca. Mas em Itaperuna, por exemplo, que é uma cidade vizinha nossa aqui, que tem mais de 100 mil habitantes, eu vou pagar por uma campanha apartamento 3 quartos no centro. Se tiver alguém pesquisando apartamento 3 quartos no centro Itaperuna, beleza, eu vou aparecer para essa pessoa. Mas caso ninguém esteja pesquisando por isso, eu não vou aparecer para ela. Então não faz sentido eu tentar anunciar para apartamento 3 quartos em Itaperuna, sendo que ninguém está pesquisando ela. Então, esse ponto de o Google ele trabalha sobre demanda quando a gente vai trabalhar de quesito de pesquisa, ele é muito verdadeiro. Porque você vai estar trabalhando somente se as pessoas tiverem a demanda por aquilo dali. Você só vai fazer a sua oferta do seu site ou da sua apresentação em si, se realmente estiverem buscando por aquilo dali. Se não estiver buscando, você não vai fazer essa apresentação, você nem vai colocar aquilo dali, porque se você colocar e ninguém estiver buscando, o próprio Google já vai falar, ó, ninguém está buscando, não anuncia para esse cara que não dá certo. Então, seguindo nisso daí, a gente tem outras duas características que são muito bacanas para o Google Ads, que é o seguinte: o Google Ads você consegue trazer uma segmentação de público também muito maior. E em que sentido que eu falo? Quando você vai trabalhar com os públicos do Google Ads, você se estende até, por exemplo, pessoas que têm práticas de esportes ao ar livre. É uma segmentação que você consegue, assim, olhar e pensar, cara, quando que você vai saber que aquela pessoa tem uma prática ao ar livre, de esportes ao ar livre? Por qual rede social você vai entender isso daí? Então, a principal é o Google Ads. Claro, eles utilizam ali do Google Maps, utilizam ali do tipo de atividade, tipo de pesquisa que a pessoa faz, e ele consegue saber essas afinidades, ele consegue saber essas segmentações, essas características do público. Só que ele tem uma segmentação que eu acho muito, assim, mais abrangente do que o Meta Ads. O Meta Ads eu acho que ele é um pouco fechado nessa questão de segmentação, principalmente agora que o Meta Ads, para quem não sabe, ele está com uma atualização. Nós tivemos agora, recentemente, o Andrômeda lançado, mas o Andrômeda ele já foi anunciado há muito tempo. Mas ele entrou em vigor em todas as contas agora, recentemente, nesse meado do ano. E o que aconteceu com isso daí? E o que a Meta está tentando trazer de inovação? Eles estão colocando muitas inteligências artificiais. Então, eles trazendo inteligência artificial para tudo e quando eu falo tudo, é basicamente tudo. Tem até um vídeo que eu estava colocando nos stories sobre o tipo de anúncio que eles queriam que eu rodasse, que eles criaram para mim com o IA. Cara, os negócios eram assim, ridiculamente feio. E não só feio, não tinha nada que levasse o lead ou que levasse aquela pessoa a entender aquele conteúdo de imagem que a Meta me direcionou a criar. Mas a Meta está apostando muito nesse quesito de inteligência artificial.
Então, por exemplo, você não consegue segmentar um público tão afunilado dentro da Meta. Você não consegue mais excluir um público. Por exemplo, antes a gente fazia o seguinte, a gente colocava, eu quero o público que está interessado em apartamento, mas eu quero excluir o público que está interessado em locação. Por quê? Aí só vai me restar uma pessoa que está interessada em apartamento e uma pessoa que está interessada em venda. Ou em, por exemplo, ela colocar o anúncio dela, ela anunciar o imóvel dela com alguma imobiliária. Seria uma captação de imóvel. Mas tirando isso daí, hoje não tem como mais. Hoje você não consegue mais excluir anúncios, você não consegue fazer mais nada lá dentro, nesse quesito. Você só consegue dar um direcionamento do seu anúncio. Quando você dá esse direcionamento, ainda é com a inteligência toda artificial da Meta que vai tratar o seu anúncio e que vai direcionar o público. E hoje, com essa atualização do Andrômeda, eles estão segmentando por anúncio, pelo conteúdo do anúncio e não por essa segmentação. Voltando aqui para o Google, tem um último ponto que eu acho muito bacana do Google, que é o posicionamento de site. Então, hoje, uma principal forma de você demonstrar o seu portfólio, a sua cartela de imóveis, a principal forma de você divulgar o seu trabalho é através do posicionamento do seu site. É colocando o seu site bem posicionado, é tendo muita visibilidade dentro do seu site, pessoas entrando dentro do seu site. Isso daí vai trazer um público muito interessante para que seja engajado, para um público que seja qualificado também para você, mas o responsável por trazer esse engajamento de site, eu acredito que seja o Google Ads. Ele consegue trabalhar assim. O Meta leva para o site? Leva para o site quando você quer. Mas no nível de construção, no nível de estrutura que o Google Ads tem, não tem outro igual. Não tem o Meta, nada consegue ganhar do Google Ads. Então, além disso daí, hoje o maior canal de busca que a gente tem é o Google, e sendo o Google, qualquer pesquisa que as pessoas fazem vai ser através dessa plataforma que a gente vai conseguir colocar o seu site. Mesmo que não seja um site muito conhecido, você consegue colocar ele em primeiro lugar, através do Google Ads. São os anúncios dentro do Google, mas são anúncios de pesquisa. Logo, logo a gente vai estar lançando um vídeo aqui. Se ele já tivesse sido lançado, eu vou deixar um card aqui no canto, onde a gente vai estar explicando 3 formas de você anunciar dentro do Google Ads. E essas 3 formas de anunciar dentro do Google Ads, você vai ver que uma delas é principalmente a pesquisa, porque você vai pegar uma pessoa muito bem intencionada, porque se a pessoa está pesquisando apartamento à venda 2 quartos ou apartamento à venda bairro tal, eu acredito que ela esteja muito bem intencionada de que ela quer aquele imóvel ali. Então, a gente consegue tirar essas informações já simplesmente por uma pesquisa. Agora, partindo um pouco para o Meta Ads, quais são as diferenças que a gente tem quando a gente vai trabalhar com um canal de atenção? Quando a gente vai trabalhar para um canal de atenção, a gente tem uma gama de visualizações muito maior do que do Google. Por exemplo, dentro do Meta, para você bater 100 mil visualizações, é assim, você investe menos de R$300 em um anúncio só, você investe R$400 em um anúncio só e você já tem ali 100 mil visualizações. Lá é muito mais fácil de você pegar visualização. E por isso ele é um canal muito bom de engajamento. Então, se você quer criar público, eu acho muito bom o Meta Ads. Eu acho ele muito bacana, porque você consegue fazer um público se tornar muito engajado com você. E o Meta Ads, ele é um canal de atenção e a gente deve utilizar ele exatamente para isso. Agora, eu vou trazer um pouco mais para vocês quando que você deve utilizar um ou outro, o que eu recomendo e o que vocês podem esperar com isso. Mas antes de eu trazer essas informações, eu gostaria de que você já deixasse o seu like, que você se inscrevesse no nosso canal para você estar recebendo mais informações sobre como anunciar no Meta, como anunciar no Google ou também como que você deve se comportar nesse mercado imobiliário dentro das redes sociais, dentro do digital. A gente vai estar trazendo todas essas dicas, vamos estar trazendo todos esses envolvimentos. Mas vamos lá, sem mais delongas, já vamos continuar aqui. Vamos lá, então vou passar aqui agora para vocês quanto que você deve investir em cada um deles e qual que é a expectativa que você pode ter com isso. Eu vou trazer alguns cenários. Primeiro cenário, se você é um corretor e hoje você sendo um corretor, você quer investir ali no máximo R$600, R$700, não invista no Google Ads. Não é uma regra, eu não estou colocando regras aqui, mas eu trago isso daqui porque com R$700 você consegue brincar dentro do Google Ads? Consegue, mas a consequência do que você vai investir no Google Ads seria muito mais interessante se você investisse no Meta Ads. Mas vou trazer outra coisa aqui, com um propósito de crescimento de perfil. Por que eu direcionei isso para vocês?
Se você tem R$ 700, é muito mais interessante que você invista esses R$ 700 em algo que pode te retornar curto, médio e longo prazo, do que um Google Ads que te retornaria somente no curto prazo. Mas como assim você está falando curto, médio e longo prazo? Pensa comigo. Se você está investindo dentro do Google Ads, você vai colocar ali, você vai comprar algumas pesquisas como pessoas que estão pesquisando apartamento à venda, casa à venda, comprar imóvel. Você vai anunciar essas palavras-chave mais genéricas. Claro, tem estratégia aqui para você conseguir melhorar a sua pesquisa e você não anunciar tão aberto assim, você anunciar mais afunilado. E logo logo a gente vai ter vídeo sobre isso também aqui dentro do nosso canal, então já se inscreve para você poder acompanhar. Como que a gente pode trabalhar? Dentro do Meta Ads, se você for investir aqui um caso de, por exemplo, R$ 600, o que daria R$ 20 diário, você teria, por exemplo, o seguinte cenário. Você teria uma campanha direcionada para trazer leads para você, mas o principal que eu recomendo é você também trabalhar com uma campanha de turbinar para o seu perfil. Ah, mas como assim turbinar? Se você investe dentro do seu perfil, você começa a se tornar uma pessoa influencer dentro das redes sociais, mas não é influencer de ficar fazendo foto, postando café da manhã, bom dia, nada disso. É você trazer influência sobre o seu assunto. É você demonstrar aquele seu assunto com constância. Então, pegar e gravar um vídeo apresentando um imóvel, apresentar um benefício de um lançamento, você trabalhar esses pontos e turbinar eles, você vai trazer engajamento, vai trazer pessoas e visualizações para o seu perfil. E a consequência dessas pessoas te conhecendo hoje pode ser numa venda daqui 3 semanas, daqui 1 mês. Então, é muito diferente de um caso de uma pessoa que só pesquisa um negócio no Google, você já gastou dinheiro com ela porque você apareceu para ela dentro do Google e no final ela nem entra no seu site. E se ela entra, ela já sai logo em seguida e não lembra nem o nome, nem memoriza o nome da sua imobiliária ou o seu nome como corretor. Então, voltando no que eu estava falando, eu acho que é muito interessante. Se você é um corretor e você tem um investimento de R$ 600, R$ 700, que você invista no Meta Ads, porque o lead lá vai ser muito mais barato, você vai trazer consequências de longo prazo, que são as visualizações, que são os seguidores, do que um Google Ads. Então, foca no Meta Ads nesse caso. Agora, vamos lá. A partir de quando que você pode investir no Google Ads? Eu acredito muito que você pode começar investindo dentro do Google Ads a partir de R$ 1.500. Mas não para distribuir a sua verba em 2. Não para colocar 700 em um e 700 em outro. Lembra do que eu te falei. Então, para colocar, por exemplo, R$ 1.500 direto somente para o Google. Ah, mas por quê? Dentro do Google, se você tiver R$ 1.500 investido, você vai ter R$ 50 diário. Com R$ 50 diário, você consegue criar até 3 campanhas. Quais são essas campanhas? R$ 30 você vai investir em pessoas que estão buscando por imóvel, apartamento, casa e nas palavras-chave que eu vou direcionar pelo outro vídeo que eu já falei para você entrar lá e assistir. Na segunda campanha, você vai trabalhar com uma campanha de PMax. Ela é uma campanha que você vai colocar baratinho, R$ 10 nela, mas que ela é obrigatória ter em toda a conta, porque ela traz o que o Meta é melhor em fazer, mas ela não deixa de trazer, que é visualização. Você consegue criar uma campanha em que ela vai rodar dentro do Gmail, vai rodar dentro dos sites aleatórios de display, dentro do YouTube, dentro de algumas pesquisas. Ela vai rodar em tudo quanto é plataforma que você pensar que está relacionada ao Google. E ela é muito boa. Para conversão? Não. Para engajamento e para trazer público. Para você colocar um topo de funil e fazer um público, uma audiência. E quem tem audiência hoje domina o mercado. Você pode olhar por qualquer cidade que você tem aí agora. Se a sua cidade tem uma imobiliária muito famosa, ela só é famosa justamente por ela ter construído uma audiência. E se essa imobiliária ela tem muito resultado, ela só tem esse resultado porque muitas pessoas buscam a ela primeiro do que outras imobiliárias. Porque justamente ela dominou o mercado de audiência e esse é o principal fator que até o Seth Godin, no seu livro Isso é Marketing, ele traz pra gente. Então, voltando aqui, o que é bacana de você fazer? Quando você está com um investimento de R$ 1.500, você vai trazer essas duas campanhas, campanha de pesquisa e campanha de PMax. Qual que é a terceira campanha? Uma campanha de geração de demanda. É uma campanha onde você vai focar mais em display, você vai focar mais em trazer um remarketing de quem entrou no seu site. A depender do nível de pesquisa que você tem, você pode investir R$ 40 direto nas palavras-chave que já direciona para dentro do site e já faz a conversão final. E nessa terceira campanha você vai trabalhar esse remarketing. Basicamente você vai selecionar quem entrou no seu site. Agora, quando você pode investir dentro da Meta?
qualquer caso que você não queira investir ou você não tenha capacidade de investir em um canal de intenção. Então, por exemplo, digamos que hoje você quer fazer um investimento de R$ 1.500. Vou trazer um adendo aqui rapidinho. O que é importante no Google Ads? Traqueamento. Traqueamento é você saber do pé, da ponta da unha do pé até o mais alto fio de cabelo, qual que é o passo a passo que a pessoa está tendo dentro do site, dentro do seu site. Então, seja de imobiliário, seja de corretor, é você saber o passo a passo da pessoa. Se você não souber isso daí, já esquece Google, esquece. Vai direto para o Meta. Porque o Google ele só vai funcionar sob um traqueamento muito bem feito. Se você não tem esse traqueamento, então deixa e vai para o Meta. Dentro do Meta, como que você vai fazer esse investimento? Também temos vídeo aqui dentro do canal falando sobre investimento e como que você deve fazer as campanhas dentro do Meta. Mas dentro do Meta você vai trabalhar da seguinte forma. Você vai colocar campanhas direcionadas para formulário. Isso são campanhas muito bacanas. E você deve investir, por exemplo, R$ 1.500, R$1.000, qualquer um desses valores. Você pode já começar trabalhando dentro do Meta. Se você tiver R$10 diário, hoje eu te recomendo começar a investir no Meta. Como? Turbinar. Se você hoje tem R$10 diário que você pode investir, turbinar. Se você hoje tem R$30 diário que você pode investir, coloca a campanha de formulário. Cria uma campanha de formulário. Mas essa campanha de formulário não é pelo próprio Instagram. É pelo gerenciador de anúncios. É uma configuração um pouco mais complexa, que a gente tem um passo a passo aqui dentro do canal de como que você pode fazer, mas é um gerenciamento muito mais complexozinho do que um próprio Instagram, mas o resultado ele também é muito maior. E é muito mais interessante de você analisar por lá do que você analisar diretamente pelo Instagram. E como que você vai fazer lá dentro? Você vai trabalhar da seguinte forma. Você vai colocar campanhas que estão direcionadas para formulários e esses formulários só vai cair como lead para você quando a pessoa responder de acordo com o que você quer dentro do formulário. Então se a pessoa você coloca lá, anúncio, apartamento 3 quartos em Itaperuna, show, no bairro tal, rua tal, beleza. Ou você, como eu recomendo, faça um vídeo apresentando aquele imóvel, mas não só apresentando, mas falando diretamente para o público. Você que mora em Itaperuna, você está interessado em um apartamento de 3 quartos, eu vou te apresentar agora uma oportunidade que nós temos dentro do bairro tal, na faixa de valor tal. Se você tiver interesse, clica no botão Saiba Mais e preenche o formulário. Show de bola! Isso é um anúncio que eu acho sensacional, um anúncio objetivo, direto, não fica com aquela baboseira de corretor. Essa é a cozinha, esse é o quarto, essa é a sala. Isso daí a gente ouve, tá na nossa visão. Tá na nossa cara ali que aquilo dali é uma cozinha, que aquilo dali é um quarto, que aquilo dali é uma sala. Então você não vai precisar falar isso daí para a pessoa. Você não precisa fazer isso. Então o que você vai fazer? Falar com um público objetivo e direto. Eu te garanto que fazendo esse tipo de anúncio de 20 a 30 segundos só, falando diretamente para o público, e investindo R$30 diário nesse anúncio, você consegue vender o imóvel. Eu te garanto isso. Por quê? Você já está falando muito bem com o público. O criativo hoje é o que manda, ele é rei dentro do Meta. Se você faz um criativo objetivo, direto e falando para o público que você quer, você vai direcionar bem a meta. E quando você faz um investimento de R$30 diário, eu estou deduzindo aqui que você vai ter um custo por lead de R$5. Se você tiver um custo por lead de R$5, você vai ter 6 leads interessados nesse seu anúncio que você fez. Ah, mas João Marcos, nunca que esses 6 leads eles são MQL, nunca que eles são qualificados. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos puxar aqui ao longo de uma semana, temos 7 dias. Em 7 dias, se eu tenho 6 leads por 7 dias, eu vou ter 42 leads em uma semana. Eu vou ter 42 leads em uma semana. Tendo 42 leads em uma semana, vamos colocar aqui uma porcentagem que é possível sim pegar dentro do Meta Ads e começando, sendo iniciante, você consegue pegar essa porcentagem, que é de 50% de MQL. Eu estou colocando uma porcentagem aqui baixa ainda, mas 50% de MQL. Metade das pessoas são MQL dentro do seu gerenciador. Então, se você tem aqui 42 pessoas chegando e você tem 50% somente de MQL, você vai ter aqui 21 pessoas qualificadas para marcar uma visita e comprar esse imóvel. Você tem pessoas muito bem qualificadas. Ah, mas aí você fala, quanto que eu precisei investir? Meu amigo, esse imóvel, digamos que ele seja um VGV de 400 mil. E você vai fazer um investimento para esse imóvel de R$30 diário. Dentro dessa uma semana que eu te falei, sabe quanto que você investiu? R$210. Com R$210, você investindo dentro do Meta Ads, você retornar uma venda de um imóvel de 400 mil de VGV,
quanto de lucro que você vai ter? Se você tiver 400 mil de VGV, digamos que a sua porcentagem de comissão é de 5%, você tem 20 mil reais. Se você tem 210 reais sendo investido para um imóvel com um bom anúncio, lembrando, eu estou colocando aqui numa hipótese que você fez um bom anúncio, tá? Então, se você faz um bom anúncio e você tem esse custo por lead e essa segmentação e você tem um imóvel que, claro, você como corretor sabe que é uma ótima oportunidade para sua imobiliária ou para você como corretor, cara, você tem aqui um investimento que você teve que gastar 5% em anúncio para você fazer ele de venda e você ter de retorno. Então, diante de todo esse cenário, todos esses cálculos que eu trouxe para você, parece que não vale a pena investir no Google, mas vale sim. Se hoje você quer fazer um investimento de, por exemplo, uma imobiliária um pouco maior, você quer investir 5 mil, 10 mil reais, temos imobiliária aqui que investe 30 mil reais, se você quer fazer um investimento um pouco maior, você consegue sim destrinchar 2 canais. E em cada um você vai ter uma performance diferente da outra, em cada um você vai ter um objetivo diferente do outro. Dentro do Meta você vai trazer audiência, você vai trazer público, você vai trazer muitos leads. Dentro do Google você vai trazer aqueles mais intencionados e mais qualificados. E é claro, você também vai se posicionar como o top 1 das imobiliárias na sua região. Então, passando bem por alto aqui o que eu posso explicar para vocês dentro de um vídeo curto como esse, em comparação ao tamanho do tópico que a gente tem aqui, que é Google versus Meta, eu acredito que eu já tenho conseguido passar para você uma expectativa do que você pode ter em cada uma das plataformas e de quando que você pode investir em cada uma delas. Lembrando, Meta não é somente a única plataforma que existe. A gente tem TikTok, a gente tem estratégias como e-mail marketing, a gente tem estratégias que vão voltadas para lançamentos, remanescentes, nós temos diferentes tipos de estratégia. Mas quando a gente vai trazer de forma mais superficial, em tese aqui superficial, Google e Meta, isso que eu posso trazer para você de forma menos técnica e que não precisaria de um curso para você conseguir entender quando que você deve investir em cada um deles. Então a única coisa que resta para você é você escolher quanto que você vai investir e a partir disso daí você pensar aonde você vai desenvolver essa sua estratégia e o que importa é consistência. Mantenha o foco, não pare de investir. A partir do momento que você começou, continue. É só questão de tempo para você conseguir dominar o mercado. E o maior das ideias, o maior das estratégias, o maior do interessante do marketing é quando você não usa nem Meta nem Google, é quando você entrelaça os dois. Quando você utiliza o Meta junto com o Google, faz campanha de remarketing dentro do Google de pessoas que vieram pelo Meta e vice-versa. Essa é a melhor forma de você trabalhar, porque, por exemplo, se você pega pessoas que estão pesquisando, que estão intencionadas, e você faz um remarketing dentro do Meta, o seu marketing dentro do Meta vai estar sendo voltado para pessoas intencionadas que vieram do Google. Então, esse daí para mim é o auge dos anúncios usando as duas plataformas. Mas isso é um papo para a gente se aprofundar um pouco mais depois e a gente poder discutir um pouco mais. Então, desde já agradeço você que ficou até aqui, assistiu até o final, um conteúdo um pouco mais denso, um conteúdo um pouco mais longo, mas que eu acredito que vai trazer para você, claro, um direcionamento de qual que você deve investir e de qual que é a sua situação atual. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Já se inscreve no canal para você estar vendo os outros vídeos. Fica ligado também nos outros vídeos que eu te falei, das 3 formas de você anunciar dentro do Google. E tamo junto, valeu, até mais.